O uso de substâncias psicoativas em celebrações litúrgicas, na qualidade de sacramento inerente ao ritual, conecta-se ao postulado fundamental da liberdade religiosa. Eles vieram de África, trouxeram uma planta pra fazer defumação. Faziam a limpeza no templo. Bem-vindos a mais um episódio, eu sou Marcos Morcego. Nesse episódio a gente volta a utilizar o livro principal, que é o Lei de Drogas, interpretada na perspectiva da liberdade, de Cristiano Ávila Marona, pela editora Contracorrente. Mas, antes de tudo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, seguir a gente e ativar as notificações para não perder nada. Além disso, eu queria lembrar que a gente tem o trampo de lives, que acontece aí 2 vezes por semana, de leitura e discussão. Além disso, o nosso podcast, aí que está sendo, a cada 2 semanas tem um episódio novo. Também vai estar aparecendo as formas de apoiar a gente para a gente dar continuidade ao nosso projeto. Beleza? Bora com nós pro tema. O movimento Rastafari é um exemplo dessa relação entre a questão da religião e da cannabis, sendo um movimento social e religioso, judaico-cristão, surgido na Jamaica na década de 30, entre negros camponeses, descendentes de africanos tornados escravos, e que proclama Haile Selassie I como a segunda vinda de Jesus Cristo, ou como a própria representação de Deus, ou Jeová, que é abreviado para Jah. Haile, que foi o último imperador da Etiópia, seria da linhagem do rei Salomão e também do rei Davi. O Rastafari ele combina cristianismo, judaísmo, misticismo e uma consciência política pan-africana. As cores verde, dourado e vermelho, representativas da bandeira da Etiópia, são um símbolo do movimento Rastafari e da lealdade a Selassie, a Etiópia e a África, acima de qualquer outra nação moderna onde eles possam viver. Trabalho em contato com a natureza, tanto na questão da alimentação, com relação aos dreadlocks, que tem uma base religiosa e uma relação, e também no consumo da ganja, denominação Rastafari para cannabis, usada em contexto ritualístico de purificação e de limpeza. É um exemplo de quando essa questão está para além das decisões do Estado, não apenas pela relação religiosa, mas por toda uma carga de construção histórico-social. A maconha foi utilizada aqui no Brasil passando por pelo menos 3 questões. Como produto da indústria de córdame desde o período colonial, denominado de cânhamo, no século XIX como medicamento presente nas farmacopeias oficiais, e a partir do século XX como substância psicoativa criminalizada com seu uso atribuído a pretos e pobres. Como diz Henrique Carneiro, a proibição da maconha ocorreu, portanto, porque o significado da maconha que prevaleceu até hoje na cultura brasileira é, antes de tudo, como uma substância alteradora da consciência identificada com a cultura negra. Os derivados da cannabis foram chamados no Brasil por muitos nomes, todos vindos da África, como maconha, jambo, lhamba, pango, fumo de Angola. A palavra maconha vem da língua quimbundo de Angola. A proibição continua, mantendo a proibição do plantio, uso e venda em todo o território nacional. A realidade é diferente, tanto na questão do tráfico, mas também em relação ao seu uso medicinal. Algumas pessoas e empresas já possuem acesso aos produtos e ao plantio. E já tendo 15 anos de lei, existe um empecilho que facilitaria esse processo, mas o artigo 2º da Lei de Drogas, que atribui à União a competência para autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, incluída aí a cannabis, não foi regulamentado. Só que, se o Estado proíbe o cultivo de vegetais que possam originar as drogas, com o fito de tutelar a saúde pública, mas deixa de prover, por outro lado, a obtenção desses vegetais e seus extratos pelas pessoas que deles necessitam para tratamento médico, configura-se ofensa à Constituição Federal, na medida em que se descumpre o dever de proteção e saúde enquanto direito individual garantido à generalidade das pessoas. E a gente tem outro exemplo, que é a Farmácia Viva, que atualmente possui meio que 2 frentes, Uma pelo Sistema Único de Saúde, que é o que a gente vai trabalhar aqui, e outra que vai estar aparecendo uma imagem para vocês aí, mas de uma forma autônoma, principalmente por povos e territórios. Existe desde 2013 pelo SUS e compreende todas as etapas, desde o cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento, a manipulação, a dispensão e a dispensão das preparações, e oficinas de planta medicinais e fitoterápicos. Sendo que desde 2010 já está autorizado o cultivo e processamento para produtos e questões fitoterápicas pelo próprio SUS. Destacam-se como vantagem desse programa o estímulo ao desenvolvimento da produção local e a produção de plantas em baixa escala, o que permite garantir um maior controle sobre as variáveis que podem surgir em relação às plantas e assegurar a qualidade de espécies cultivadas. Diante do exposto, a Farmácia Viva apresenta-se como uma peça-chave de um modelo nacional que abrange a sustentabilidade ambiental, socioeconômico, contribuindo para a conservação de espécies vegetais e para a preservação e valorização do conhecimento tradicional e popular sobre o uso de plantas medicinais.
Além disso, contribui com a saúde pública, uma vez que disponibiliza fitoterápicos à população, promove a formação e qualificação de profissionais envolvidos na cadeia de produção desses medicamentos. Esse episódio também meio que encerra a primeira parte do livro que a gente está trabalhando, né? Relacionando as alternativas autônomas ou até alternativas públicas, mas tentando reforçar essa construção por baixo de políticas públicas de saúde. Também é um episódio que busca apresentar as alternativas quanto à produção e uso da própria maconha, né? Se a gente pensar inclusive numa regularização, que não tem que ser necessariamente uma regularização de mercado, né? Para que você tenha as empresas vendendo e coisa do tipo. Bom, espero que vocês tenham curtido, né? A gente está falando um pouco aqui sobre essa legalização, mas também o uso dessas substâncias. E é isso, qualquer coisa pode chamar, nossas redes estão aí, a gente já passou. Também não esquece de fortalecer o nosso corre para a gente dar continuidade ao nosso projeto, tá bom? Curte, comenta, compartilha e manda pra geral. Até a próxima. Tchau!